Boa noite, gente. Hoje a gente traz uma proposta de estudo, na verdade é de estudo, referente à questão de intolerância religiosa e como é que nós, espíritas, nos comportamos referente a esse tema, né? E aí, antes de adentrar de fato ao tema, tem algumas considerações iniciais que eu acho muito importante repassar para as pessoas que estão começando a frequentar o espiritismo, né? É muito normal que as pessoas que estão começando a frequentar o espiritismo comecem a ler outros livros pela questão da curiosidade, né? Sempre alguém começa lendo Nosso Lar, Violetas na Janela, algum romance espírita que vai tratar de alguns assuntos que a pessoa não tem ainda um certo conhecimento. Mas é importante que todos nós saibamos que existem 32 obras de autoria de Allan Kardec. E como é erroneamente passado que nós só temos uma codificação de 5 obras, que aí muitos espíritas se fecham só nessas 5 obras, muitos até nem essas 5 lê, que é pior ainda, né? E as pessoas começam a achar que a gente faz ou tenta fazer espiritismo só ouvindo palestra e só escutando o que palestrante diz. Palestra é um complemento para o que você está estudando a respeito de espiritismo. E ainda corre-se um grande risco de, muitas vezes, nas próprias palestras, haver opiniões pessoais de palestrantes, de espíritos e de médiuns. Então, assim, são pontos que a gente precisa ficar muito atento, porque a doutrina espírita, essas 32 obras que Allan Kardec tem, elas abordam todo tipo de assunto sobre o mundo espiritual. Eu estou falando todo porque eu tenho mergulhado demais nessas obras e tenho visto que a obra de Allan Kardec, ela fala de tudo referente ao mundo espiritual. Agora, o que falta em nós é um estudo mais coerente com a proposta espírita, né? Então, vejam só, para quem está iniciando o espiritismo, o próprio Kardec ele recomenda 2 obras para serem lidas. Um é um livro e outro é uma brochura, que ele chamava de brochura, que é O Principiante Espírita. Alguém aqui já leu? Levanta a mão, por favor. 2 pessoas. Tá tudo errado, viu? Tá errado. E a obra, O que é o Espiritismo de Allan Kardec? Quem já leu aqui, levanta a mão. Graças a Deus, você salvou 6 almas. Para não ir para o umbral direto, de cabeça para baixo. Por quê? Se você não lê essas primeiras obras, você vai começando a ter uma ideia de que espiritismo é uma coisa que não é. E você vai se tornando uma coisa que eu acho perigosíssima no meio espírita, que é o espírita preconceituoso. O espírita preconceituoso, ele é pior. Porque ele fala em nome do espiritismo sem conhecer o espiritismo. Ele pega ideias dele e diz que é espiritismo sem ser espiritismo. E tem uma obra que é, assim, precisa demais, que todo mundo que trabalha em casa espírita, e quem é espírita tem que ler, que é essa daqui. Viagem Espírita de 1862, de Allan Kardec. Tem coisas aqui nessa obra, nessa brochurazinha de Allan Kardec, que se a gente ler, não vai ser todo centro que a gente participa, nem todo palestrante que a gente escuta. Porque são anotações dadas pelo codificador. Agora, se você está no espiritismo e o espiritismo não está se adequando ao que você acha, você não pode querer que o espiritismo se adeque às suas crenças. Porque ele já tem todo um complemento de princípios, de explicações,
que podem trazer aí claridade na nossa mente. Aí você vai perguntar, o que é que esse livro Viagem Espírita de 1862 e a obra O que é o Espiritismo tem a ver com intolerância religiosa? Absolutamente tudo. Porque Allan Kardec, ele tanto na obra O que é o Espiritismo, ele vai definir o que é o Espiritismo. Vocês já pararam para pensar que se uma pessoa parar você na rua e perguntar o que é o Espiritismo, você saberia definir? Porque, gente, essas definições assim, que a gente tem um pouquinho assim, torta, não estão mais satisfazendo a galera que está pesquisando, não. Você pergunta o que é Espiritismo? O povo fala, Espiritismo é amor. Tá certo. Tá errado, não. Espiritismo é caridade. Ótimo. Tá certo. Mas eu quero saber se você sabe definir o que é Espiritismo. É o quê? Como é que se define isso? Né? E aí, vamos avançar aqui um pouquinho para a gente trazer essa consideração aqui. Poxa, não está passando, não. Oi? Pronto. Prestem atenção aqui, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Leiam aqui essa definição. Por favor. Leiam aqui. Podem ler em voz alta. Leiam aí para me escutar. Parou. O Espiritismo é o quê? Certo. Continue agora. O que mais? Pronto. Quem escreveu isso? Quem é o codificador do Espiritismo? Em qual momento aqui está se dizendo que o Espiritismo é religião? Em qual momento está escrito aqui que o Espiritismo é religião? Não é. Muita gente vai sair com raiva de mim essa noite. Mas não tenho raiva de mim, não. Tenho raiva de Allan Kardec. Porque eu não vou trazer aqui nada que Kardec não esteja falando. Por que isso é muito importante a gente saber que o Espiritismo não é uma religião? Porque ainda existem pessoas espíritas que acham que são mais evoluídas do que outras pessoas de outras religiões. Ainda existem espíritas que pensam que podem criticar, detonar, inflamar as religiões alheias. E isso é uma atitude de intolerância religiosa. É uma ciência de observação. Você não consegue aprender espiritismo se você não observar. Por que observar? As pessoas são muito encantadas com comunicações, fenômenos, psicografias, cirurgias espirituais, o que o espírito fala e tudo. Mas você só consegue entender o que de fato é a relação dos espíritos com o mundo material se você observar o que eles estão falando. Por que é uma doutrina filosófica? Porque ela passa para você uma consciência de como você vai viver sua vida. Uma consciência de como você vai ver sua vida. Se você é espírita só dentro do centro, você não está absorvendo o que o espiritismo se propõe para a sua vida. Porque aqui dentro, eu amo o Ângelo. Mas deixa eu morar uma semana com o Ângelo. Aqui dentro, eu amo Vera. Mas manda a Vera morar na minha casa comigo para a Vera ver quem sou eu. A partezinha mais negra que eu tenho. É? Então vejam. Esse cara, esse fabuloso cara, ele está muito esquecido no nosso meio. Muito. E aí a gente vai ver uma coisa que passam para a gente erroneamente. Que o espiritismo é ciência,
filosofia e... Mas Allan Kardec não fala isso, não. E vocês vão entender, no transcorrer do final dessa palestra, por que a gente não pode considerar o Espiritismo como uma religião. Está totalmente ligado ao fato de, se nós aceitarmos o Espiritismo como uma religião, nós vamos ser intolerantes com as religiões alheias. Isso não sei o que estou falando, não. É Allan Kardec, certo? Preste atenção, que hoje aqui é uma aula. E eu não sou professor, não, mas é uma aula para vocês prestarem bem atenção. Aí, aquela passagem estava no preâmbulo do livro, que é o Espiritismo. Aí ele continua embaixo. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destinos dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Pronto. O Espiritismo vai se basear em estudar isso. A relação dos espíritos com o mundo corporal. Mas aqui em nenhum momento Allan Kardec está dizendo que os espíritos só vão se comunicar se for no Espiritismo. É verdade isso? Não. Por que não é? Na Igreja Católica nós temos fenômenos mediúnicos demais. Vocês sabem que eu quase fui padre? Eu quase fui padre. Tirei um fino na batina. Um fino. Eu fui acólito da minha cidade, da cidade do meu pai, de Caraúbas, com 11, 12 anos de idade. E eu era muito católico. Para as pessoas que não me conhecem, eu era muito católico. Eu era aquele católico que tinha o altarzinho, as imagens, a vela, o terço, que ligava de manhã na Rede Viva e via padre Roberto Cabrini cantando aquela oração para fluidificar a água. Ele dizia benzer, mas era fluidificar. Mudava só o nome, era a mesma coisa que estava sendo feita ali. E eu era católico. Na festa de São Pedro, que era a festa da cidade, eu ia para perto da imagem. Na Semana Santa eu agarrava o Senhor morto, chorava, me emocionava. Mas eu comecei a perceber algumas coisas dentro da Igreja Católica maravilhosas que aconteciam no campo da espiritualidade. Porque se você tem mediunidade, você não vai ser só médium dentro do centro espírita. Isso é uma ilusão. Isso é uma grande ilusão. A pessoa que realmente tem mediunidade, ela vai perceber a atuação dos espíritos em qualquer ambiente religioso que ela tiver. Qualquer ambiente religioso. E eu gostava porque dentro da igreja de Caraúbas era enterrado um padre que era Cônego Antônio Bandeira. E o espírito do padre vinha conversar comigo dentro da sacristia. Eu com 11 anos de idade. Eu já sabia que podia me comunicar, morria de medo, porque ninguém me explicava o que estava acontecendo. Até que um belo dia, na hora da comunhão, quando o padre levantou a hóstia, que ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, todo mundo se ajoelhou, que estou com aquela sinetinha, quem estava com aquela sinetinha era eu. Todo mundo se ajoelhou. Eu vi aquela hóstia brilhando, com um magnetismo intenso. E o cálice embaixo, brilhando também. E o vinho do lado brilhando também. Eu digo, estou doido. E eu percebi que as pessoas que comungavam na missa, quando botava a hóstia na boca, a hóstia entrava. Hoje a gente já entende que é magnetizada, é energizada. Aquele fluido pelos padres, que era um padre maravilhoso, que hoje ele é arcebispo de Pesqueira, Dom Aldo Luiz. Quando ele magnetizava, que a pessoa engolia a hóstia entrava cheia de luz dentro do corpo do povo e se espalhava. Eu olhava e dizia, oxente, meu Deus, o que é isso? Aí eu chamava, Padre Zé Luiz, olha, eu estou vendo isso. O que é isso? Me explique. Não, isso é coisa da sua cabeça. O demônio está perto de você, ele iludindo. Você está vendo coisa, está ficando doido. E eu botando na cabeça que estava doido de pedra. E eu colocando na minha cabeça que estava louco. E depois eu comecei a ver, dentro da igreja, espíritos de padres, freiras, que pertenceram àquela antiga igreja, no horário da missa, aplicando energia nas pessoas. Aí eu digo, não. Eu estou doido de jogar pedra. Alguém tem que me explicar o que está acontecendo. E ninguém conseguiu me explicar naquela época, por conta dos fenômenos que eu tinha de evidência. Certo? Eu estou trazendo esse exemplo para que vocês entendam que a espiritualidade ela vai estar em todos os ambientes religiosos. E elas vão se moldar de acordo com a característica daquele ambiente religioso. Se você for também para uma igreja evangélica, você vai ver pessoas relatando, dizendo que está vendo anjo no momento. E são pessoas que realmente estão vendo, porque são médiuns. Mas você acha que não fica mais fácil para os espíritos
aparecer de uma forma que seja mais compreensível para aquela crença religiosa, ele vai vir como um anjo. E a pessoa vai ver, vai dizer que está vendo, que está sentindo, e de fato, ela está vendo o anjo. Quando também, se for um obsessor mais esperto, para querer assustar, ele vai adotar a forma de quê? Do capeta. E a pessoa vai ver o quê? O capeta. Com chifre, rabo e tudo que tem direito. Então percebam, essa relação dos espíritos com o mundo corporal, o espiritismo ele veio para somar junto às demais religiões. A doutrina espírita ela existe com esse único objetivo: explicar para as religiões fatos que acontecem em todas elas e a gente não consegue explicar. E algumas dessas pessoas não conseguem ver. Certo? Vamos lá. Nesse livro aqui, Viagem Espírita de 1862, lá no final do livro, Allan Kardec tem uma série de discursos que ele vai falar a respeito do espiritismo e a respeito de outras religiões. E eu tenho plena convicção que 100% dos espíritas não leram esse livro. Porque se lesse, a nossa concepção, quando outras pessoas de outras crenças abordassem a nossa casa, ou quando algum companheiro nosso, mesmo sendo espírita, frequentasse outra religião, a gente não tinha um viés preconceituoso. Então, vou fazer outra pergunta aqui a vocês. Quem está falando isso é Ítalo ou é Allan Kardec? Vamos lá. Todas as reuniões devem se passar-se religiosamente, isto é, com gravidade, respeito e recolhimento. Mas não nos devemos esquecer que o espiritismo se dirige a todos os cultos, que por consequência não deve adotar a formalidade de nenhum em particular. Allan Kardec diz que o espiritismo ele deve existir para todos os cultos religiosos. Então, se eu chegasse aqui e por exemplo, colocasse um púlpito com a Bíblia, hinos evangélicos, que são bonitos também. Tem muitos hinos evangélicos que são muito bonitos, que emocionam, que trazem um pouco de fé. Uma pessoa que estivesse aqui hoje na palestra e fosse católico e não tivesse muita afinidade com os evangélicos, ela iria se sentir bem? Sim ou não? Não. Se eu trouxesse lá o defumador da Umbanda aqui para dentro, para defumar o centro, defumar o povo, todo mundo, uma pessoa que se simpatiza com a prática da Umbanda iria até gostar. Mas um católico que não entende um evangélico gostaria? De forma alguma. Então é por esse motivo que o espiritismo não pode trazer práticas de outras religiões para dentro do centro. Porque ele está direcionado para todas as religiões. Isso quebra ou não quebra um pouco a intolerância religiosa da gente? Quebra ou não quebra? Quebra. Quebra sim. Demais até. Vou continuar. Vamos lá. O espiritismo chama a si os homens de todas as crenças, para uni-los sobre a bandeira da caridade e da fraternidade, habituando-os a olharem como irmãos, seja qual for sua maneira de adorar a Deus. Não deve chocar as convicções de ninguém pelo emprego de sinais exteriores de qualquer culto. Vou ler de novo. O espiritismo chama a si os homens de todas as crenças. Então ele está aberto para todas as pessoas. A casa espírita ela tem que estar aberta para receber umbandistas, pessoas do candomblé, pessoas que são católicos, evangélicos. Um detalhe importante, 90% das frequentadoras de casas espíritas são católicos. Vocês sabiam disso? São católicos. Oi? Ou advindo do catolicismo. Habituando-se a olhar todos como irmãos. Você não pode. A pessoa que se diz que é espírita, que ela olha para um irmão de uma outra crença com um olhar de desdém, ela não é espírita. Porque o próprio codificador fala que a gente não pode desprezar as pessoas por suas crenças religiosas, ou ter elas como se fosse algo inferior, ou sem muito valor, porque a gente não comunga daquela crença. Eu não estou entrando aqui nem tanto no aspecto dos espíritas sofrerem intolerância. Eu estou falando no fato da gente espírita ser intolerante. Né?
não deve chocar convicções de ninguém pelo emprego de sinais exteriores de um culto qualquer. Então, se você vê uma pessoa, eu já vi muito espírita fazendo isso, e eu fiz muito isso muito tempo. Eu vi muitas pessoas que iam tomar o passe e quando tomava o passe não sempre fazia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguém aqui já viu isso? Magal, que é de casa espírita, deve saber bem o que eu estou falando. Ou gente que faz pelo sinal da Santa Cruz e Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, quando toma o passe. E eu vi uma vez na casa espírita que eu participava de Campina Grande, o passista dizendo, você não precisa fazer esse rito exterior aqui dentro da casa, não. Porque o espiritismo não tem rito, não. E às vezes o pessoal se prende de que o espiritismo não tem rito para colocar o espiritismo acima das religiões. E ele não está acima das religiões. Ele está no meio delas. Tentando trazer elas para uma única bandeira, que é a bandeira da fraternidade. Então é por isso que a gente está afirmando que o espiritismo ele é universalista. Universalista não quer dizer que ele vai aceitar tudo. Mas ele vai abraçar o quê? A todos. Quantas vezes vocês já viram casas espíritas trazendo padres, babalorixás, rabinos judeus para falar alguma coisa? Eu só vejo um centro espírita fazer isso hoje aqui a nível de Brasil. É o Centro Espírita do Médio José Medrado, na Bahia. José Medrado ele faz um encontro na Cidade da Luz por mês, que ele chama um padre, um pastor, uma mãe de santo para fazer um encontro interreligioso dentro da casa dele. Isso não é bonito? Isso é lindo, gente. Ah? Continuando. Olha o que Kardec fala, pelo amor de Deus. Quem está falando? Poucas são as reuniões espíritas que, por menores que sejam, sobretudo na França, em que não haja membros ou assistentes pertencentes a diferentes religiões. Se o espiritismo se colocar abertamente no terreno de uma delas, afastaria as outras. Ora, como há espíritas em todas, ver-se-iam formar-se grupos católicos, judeus ou protestantes, perpetuando-se assim o antagonismo religioso que o espiritismo tende o quê? Abolir. Então, tá certo você ser trabalhador de uma casa espírita e ser preconceituoso com irmãos de outra crença? Não. E se uma pessoa frequentar uma casa espírita e tiver vontade de ir na igreja católica no domingo, ver o padre, ver a missa, está errado? Se ela tiver vontade de ir no culto evangélico, está errado? Se ela tiver vontade de ir no Vale do Amanhecer, está errado? Compreende agora? Vocês estão... Acho que não está entendendo, tá, pessoal? O próprio Kardec fala que as reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas eram compostas por médios que não se declaravam só espíritas. Porque naquela época predominava-se o catolicismo. E você se afirmar no tempo da França que era espírita, você travava uma guerra muito grande. Basta você falar a queima de livros espíritas que ocorreu na época de Kardec. Uma pilha de livros do que é o Espiritismo, o livro dos Espíritos, foi queimado na França. E lá no livro que é o Espiritismo, que tem um diálogo entre o cético, o crítico e o padre, para quem já leu. Você vai ver um diálogo de Allan Kardec com o padre, explicando que o Espiritismo não veio trazer absolutamente nada de novo. Mas ele veio explicar fatos que as religiões presenciam e não compreendem, que é justamente a relação dos espíritos com as pessoas. Vou comentar aqui uma coisa com vocês. Vocês não acham que Padre Fábio de Mello é espírita, não? Não, me digam a verdade. Só aqui para nós. Padre Fábio de Mello não tem um pezinho no espiritismo, não? Demais, gente. Pelo amor de Deus. Vocês têm um vídeo na internet de Padre Fábio de Mello falando a respeito de Chico Xavier. É um vídeo belíssimo. Aí ele faz, embora eu não concorde, olha o que é a questão de fraternidade. Embora eu não concorde com o que ele faz e diz, eu não tenho como negar que aquele homem era um bom homem. Vocês percebem isso? Muito bem.
Vamos lá. É também a razão pela qual deve se abster nas reuniões de discutir dogmas particulares. Não cabe a nós espíritas discutir o que é feito nas outras religiões, se funciona ou não funciona. Isso não é função nossa. E a gente tem muitos palestrantes que ousam falar de religiões que trabalham de caráter mediúnico, fora do espiritismo, que vão levantar as suas convicções e acabam disseminando um pouco de intolerância religiosa. Vocês vão me desculpar, mas isso acontece no nosso meio. Muitos palestrantes são interpelados sobre práticas da Umbanda, do Candomblé, do Vale do Amanhecer, e as pessoas perguntam, o banho de limpeza da Umbanda funciona? Isso não é função do espiritismo dizer se o banho de limpeza funciona, não. Mas se você toma e se sente bem, está errado que você faça? Em hipótese alguma. Aí você vai perguntar, aquele óleo ungido que o bispo Edir Macedo unge, que cura as pessoas, está certo ou está errado? Isso não é função do espiritismo. Se a pessoa que vai lá, pega aquele óleo, bota na cabeça e se cura, e está fazendo bem, quem sou eu para dizer que está errado? Se a gente colocar isso na nossa mente, a gente repensa 2 vezes antes de tratar mal ou de questionar os ambientes religiosos que as pessoas estão. E a gente evita de ser intolerante. Até quando a gente fala assim que é espírita kardecista, a gente está contribuindo para a intolerância. Porque não existe espírita kardecista. Existe espírita. Não, Ítalo, mas você sabe, eu tenho que dizer que sou espírita kardecista, porque se eu disser que sou só espírito, o pessoal pensa que eu sou da Umbanda, entendeu? Aí não pega bem. Mas não pega bem por quê? Não existe kardecismo. Allan Kardec ele não deixou em nenhum momento especificado a expressão kardecismo, mas ele deixou a expressão espírita. Ao dizer lá não, do que é o espiritismo, que para situações novas é preciso palavras novas. Então a primeira pessoa que falou de espiritismo foi Allan Kardec. E ao intitular o que era espírita. E eu acho engraçado que um paciente daqui da quinta-feira, ela veio conversar comigo uma coisa bem interessante. Ela falou para a patroa que ela trabalha, que ela ia para um centro espírita. E a patroa perguntou, mal cedo que você vai kardecista? Porque se não for, não vá não, viu? E a menina ficou, e tem centro kardecista e centro que não é kardecista? É? Então veja, a gente tem que saber explicar muito bem o que é o espiritismo até para se afirmar que é espírita. Ah, mas tem gente que quer dar umbanda e diz que é espírita. Tá errado. Muitos umbandistas já estão começando a ver essa concepção e estão parando de dizer que é espírita para dizer que são umbandistas. E muitos até dizem que são espíritas para não sofrer o preconceito dentro da nossa sociedade. Porque é mais bonitinho dizer que é espírita do que dizer que é umbandista. Então, vejam só. É possível que exista um católico espírita? É? Sim. É possível que haja um umbandista espírita? Sim. Por quê? Porque o espiritismo é uma doutrina filosófica, uma ciência da observação. Quem tem contato com o espiritismo e o estuda corretamente, ele vai ver as religiões de uma outra maneira, completamente diferente. Mas aquelas pessoas que não estudam o espiritismo, porque se a Casa Espírita ela oferece grupo de estudo, é justamente para isso, para você entender o que é espiritismo. Se você não estuda corretamente o espiritismo, você vai trazendo preconceitos que você tem de sua outra religião e vai querendo empurrar ele dentro do espiritismo. E vai achar que o que você está dizendo e fazendo é espiritismo. Mas, na verdade, é uma demonstração clara e precisa de intolerância. O espiritismo é um terreno neutro sobre todas as opiniões religiosas. Podem encontrar-se e se dar as mãos. Olha que interessante. O espiritismo ele é neutro nas opiniões religiosas e ele faz por onde que nesse momento a gente possa encontrar pessoas de outra crença e dar as mãos. Isso acontece no mundo espiritual. As pessoas que realmente são médiuns, elas vão concordar com a coisa que eu vou dizer. Quantos espíritos você não já viu dentro da casa espírita que não foram espíritas, mas têm uma condição muito boa de ajudar? Já, Ângelo? Gisele?
Você vai encontrar dentro da casa espíritas que vão se apresentar como padres. E espírita adora um padre espiritual. Vai encontrar freiras. Pode se apresentar. Vai encontrar espíritos de índios. Vai encontrar ciganos. Vai encontrar espíritos de escravos que se rotulam como pretos velhos. Essa galera todinha tá ali misturada. E uma vez eu fiquei curioso, eu disse, vem cá, por que essa galera todinha tá misturada? Não era para ter espíritos só espíritas? Que é outra terminação que palestrantes utilizam. Espíritos espíritas. E o espírito que não é espírita não é bom, não ajuda, não auxilia. Isso é um preconceito nosso, até dentro da espiritualidade. E uma vez eu perguntei isso a Zé Grosso, eu disse, Zé Grosso, vem cá. Como é que o senhor me explica ter padre, índio, toda essa galera todinha, hindus, muçulmanos, ET, orientais, trabalhando aqui dentro? Se, como é? Ele disse, meu filho, a rotulação é com vocês da Terra. E a espiritualização é conosco. Então, dentro da espiritualização, a gente não vai rotular ninguém. A gente vai escolher o que tem de bom naquele ser e vamos trazer ele para dentro do trabalho do bem. Na verdade, esses espíritos que a gente enxerga, de espíritos, são pouquíssimos. Pouquíssimos. A gente tem um médico espiritual aqui na casa, ele trabalha com uma médium, e ninguém sabe, não é comigo, não é com uma médium. A gente tem um médico espiritual que trabalha aqui nessa casa, que é um médico chinês. Dr. Shen. Ele não se comunica, ele não fala absolutamente nada. Ele não fala nada a respeito dele. Ele só vem, fica perto da médium, faz a doação, faz tudo no paciente e se retira. E eu perguntei uma vez a ele, o senhor é cristão? Gosta de Jesus? Gosta dos espíritas? Ele fez assim com a mão. Mais ou menos. Como que diz assim, tem uns que são até bons, mas tem outros que estão dando muito trabalho. Né? Vamos continuar aqui. Aqui embaixo. Ora, a desunião poderia nascer da controvérsia. Se a gente abraça só uma opinião religiosa da casa espírita, vai ocorrer a desunião. Ocorre uma desunião, ocorre uma desavença. E se tem uma coisa que o obsessor gosta, é de briga. É de desunião. Exatamente. Estou terminando, tenham paciência. Aí olha o que Kardec ainda fala. Não vos esqueçais de que a desunião é um dos meios pelo qual os inimigos do espiritismo buscam atacá-lo. É com esse objetivo que muitas vezes induzem certos grupos a se ocuparem com questões irritantes ou comprometedoras, sob o pretexto especioso de que não se deve colocar a luz sobre o alqueire. Não vos deixeis prender essa armadilha, e que os dirigentes de grupos sejam firmes para repelir sugestões desse gênero, se não quiserem passar por cúmplices dessas maquinações. Então a gente não pode, a gente não deve, em hipótese alguma, interferir se alguma pessoa que faz parte da casa espírita tenha desejo ou vontade de fazer parte de uma outra corrente religiosa. Se nós fizermos isso, nós estamos sendo intolerantes. Nós tiraremos o livre-arbítrio das pessoas. Agora, tem pessoas que vão estar no centro espírita, vão conhecer o espiritismo e não vão ter mais vontade de ir para canto nenhum. Só para o centro espírita. Está errado? Não. Está certo do mesmo jeito. Mas que essa sua forma de viver e enxergar não se torne uma visão intolerante, porque outra pessoa está procurando ajuda, auxílio, equilíbrio em outra crença religiosa. Eu sofri muito, minha gente, na minha adolescência. Com 14 anos de idade, eu passava por processos obsessivos terríveis dentro da minha casa. Eu me acordava todo rasgado, machucado, batido, as costas cheias de soco, que eu sou médio de efeito físico, eu não sabia na época. E aí, o médio de efeito físico ele tem a capacidade de doar um fluido, que é o ectoplasma,
para os espíritos, e quando ele não tem controle, esse fluido sai em abundância, e os obsessores manipulam ele e dão pancada na gente. Eu me acordava machucado, dente quebrado, a cama sacudia, e aquilo ali não me entendia. E uma das religiões que me auxiliou muito, fora o espiritismo, que me socorreu na hora dos processos graves de obsessão que eu tive, foi a Umbanda. Hoje, se eu estou aqui equilibrado, eu tenho que agradecer a um umbandista chamado Augustinho, lá de Campina Grande. Foi uma pessoa que me tirou. Eu estava num processo obsessivo tão sério, mas tão sério, que tudo que eu comia eu botava para fora. Então eu comecei a definhar. Eu comecei a ficar definhado. Ruim, pesado. Eu bati mais de 8 casas espíritas de Campina Grande, as pessoas não sabiam tratar a minha situação. Se eu dormisse, quando eu dormia, eu saía do corpo físico, os obsessores que me perseguiam, me pegavam e me levavam para regiões do astral inferior de sofrimento. Regiões terríveis que eu garanto que vocês não vão querer ver. Então isso para uma criança de 14 anos é extremamente perturbador. Aí você vai dizer, por que os espíritos não lhe ajudaram? Muitos tentaram, mas a gravidade da obsessão era tão grande, estava tão complexo, estava tão difícil, que eu estava começando a fazer coisas que eu nem percebia, que é o que a gente conhece como subjugação. A subjugação é justamente o espírito ele toma um controle seu tão grande que você começa a fazer coisas tão ridículas, tão absurdas que você nem percebia. Eu ficava inconsciente. Eu me acordei uma vez na frente do Pedro I só de cueca. Só de cueca. No hospital Pedro I de Campina Grande, eu me acordei ali na frente só de cueca. Me acordei assim. No processo de hipnotismo obsessivo, o obsessor me levou até a frente do hospital só de cueca. Você imagina o que é isso? E Augustinho, que era um bandista que eu conhecia, que ele não mora mais em Campina Grande, junto com uma entidade que trabalhava com ele, que era um preto velho. Na primeira vez que eu fui, eu tive uma melhora, eu consegui comer. Porque não existe nada pior do que você não conseguir comer. Ou você comer e colocar para fora aquilo. E aí, dentro daquela perspectiva, eu fui tratado e fiquei bom. Fiquei no espiritismo. Então, assim, eu estou falando isso para que a gente tenha muito cuidado, para que a gente não desacredite das pessoas. Nós temos muitas pessoas boas do espiritismo, mas a gente precisa ter mais conhecimento da fé que a gente professa, senão a gente fica um sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? Limpo por fora, mas sujo dentro do seu interior. Enfim, até aí. Tem uma outra coisinha que eu quero mostrar aqui a vocês. Rapidinho. É rápido. Vocês sabiam... Vou pegar por aqui que é melhor, para não atrasar mais. Vocês sabiam que nesse livro aqui, Allan Kardec deixou um regulamento de como se formar uma equipe de centro espírita? Alguém sabia disso? Vocês sabiam que nesse livro aqui, Allan Kardec, ele fala a respeito do que deve ser discutido ou não dentro de um centro espírita? Está aqui nesse livro. Então, a gente que participa de centro espírita, a gente tem que ter muito conhecimento disso aqui. Para a gente não errar com as pessoas. Deixa eu ler uma coisa aqui rapidinho desse livro. É rápido. Não, tá bom. Ó o que Kardec é tão organizado que ele fez um projeto de regulamento para grupos e pequenas sociedades espíritas. Ele deixou um projeto aqui pronto. Eu não vejo nenhuma casa espírita seguir isso aqui. Nenhuma casa espírita segue isso aqui corretamente. Eu estou falando dentro das casas que eu conheço, tá? E é que eu conheço um bocado. Aí ele diz assim: abaixo assinados, tendo resolvido constituir um grupo de sociedade espírita na cidade tal, traremos alguns pontos que são muito importantes para que as pessoas tenham compreensão. Aí o primeiro, ele vai mostrar o que é o objetivo de uma casa espírita.
O objetivo da sociedade é o estudo da ciência espírita, principalmente no que diz respeito à sua aplicação moral e ao conhecimento do mundo invisível. As questões políticas de economia social ficam proibidas, bem assim como as controvérsias religiosas. Vocês percebem o quanto isso aqui é sério? Allan Kardec simplesmente diz que a gente não pode fazer da casa espírita um palco para discutir política. A gente não pode fazer da casa espírita um palco para dizer que religião A ou B está certa. A gente não pode fazer um palco na casa espírita para dizer que a pessoa que vem por centro e frequenta outra religião está obsediada. E a gente não pode, isso não sou eu que estou dizendo, isso é Allan Kardec que está dizendo, e a gente não pode fazer da casa espírita um ambiente insalubre, um ambiente ruim de se trabalhar. Porque se aqui é um local que a gente vai ver a parte prática e a parte teórica, a gente precisa que pelo menos as pessoas que estão aqui se respeitem. Que as pessoas que pelo menos estão aqui comungando tenham respeito umas pelas outras, de sua fé, de sua crença, de sua etnia, de sua raça, de tudo. Eu não sou obrigado a concordar da forma que Ângelo vive, mas eu tenho plena obrigação de respeitar a forma que Ângelo vive. Se a gente compreender isso que eu tentei trazer hoje para essa noite, a gente vai ter uma perspectiva de relacionamento muito melhor com as pessoas. A gente vai entender que a casa espírita é canto para gente católica, gente evangélica, umbandistas, pessoas do candomblé. A casa espírita é local para todo mundo, porque ela nunca, jamais, em hipótese alguma, vai fazer distinção de crença. Pelo menos na proposta que Kardec deixou, ela não vai. Então, assim, a gente tem que parar de ser papagaio e estar repetindo as coisas como do tipo: eu sigo Kardec, eu sigo Kardec, eu sou Kardec. Se você não sabe quem é Kardec. Você tem que ler, você tem que conhecer, para você não ser injusto com as pessoas. Nós temos uma lei hoje no Brasil que é a lei de intolerância religiosa. Vocês sabem por que essa lei foi feita? Alguém sabe? Essa lei foi feita por conta de um atentado na Bahia, num terreiro de candomblé, de uma senhora de 82 anos de idade que foi invadida por um público neopentecostal e depedraram todo o terreiro dela. Ela não resistiu e faleceu de um infarto fulminante após o evento. Isso é triste, não é, minha gente? Isso é triste, não é? Então a gente precisou ter uma lei para dizer que intolerância religiosa é crime. Nós precisamos que agora há pouco os crimes de racismo e intolerância religiosa passassem a ser uma coisa só. Hoje, no Brasil, a cada 10 minutos é registrado boletins de ocorrência por intolerância religiosa. Isso de católico para evangélico, de evangélico para católico, de espírita para umbandista, por aí vai. Então vejam, a espiritualidade, acho que eles ficam de longe assim, dizendo: meu Deus, que povo bobo, está discutindo por bobagem. Porque tudo o que acontece dentro do espiritismo acontece em outras religiões, só com nomes diferentes. Incorporação, está falando em línguas. Incorporação. Vidência, visão. Magnetismo, né? Água benta. É a mesma coisa com nomes diferentes que você está dando. Mas é simplesmente a mesma coisa. E vocês já pensaram se a espiritualidade fosse amparar só quem é espírita? 90% do mundo não ia ter assistência espiritual, porque 90%, boa parte do mundo em si, não tem crença nem sequer no cristianismo. Não comunga da fé cristã. E essas pessoas vão estar desamparadas por Deus, vão estar desamparadas da espiritualidade, vão estar desamparadas dos benfeitores espirituais, porque vocês me desculpem, se eu vejo um espírito que diz que só atende espírita, ou que só gosta de gente espírita, eu terei a plena convicção de que é um obsessor disfarçado de mentor. A plena convicção. Porque se você pegar os textos de São Luís
do Espírito São Luís, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, como na Revista Espírita, você vai ver que a mentalidade do Espírito São Luís é completamente diferente da mentalidade que ele tinha quando era encarnado como católico. Mas não deixou de ser católico. Vocês já perceberam que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente só tem mensagem de padre, freira, santo, bispo, tererê e tarará. Aí você faz, oxente, e por quê? Pelo simples fato. A dimensão espiritual da França era essa. Padres, bispos, freiras. Então quem ia se comunicar essa galera? Mas se você puxar aqui para o Brasil e for ver a egrégora espiritual que está em cima do Brasil. Índio, escravo, cigano, caboclo. Né? Padre também, não deixa de ter. Freira também. Mas cada nação ela vai estar dentro de uma governação espiritual que corresponde a ela. Dificilmente se vê alguém incorporar um chinês. Dificilmente. Ele vem fazer o que aqui? Isso aí vai no livro dele. É outra. Mas estão aqui. Estão aqui, frequentam aqui também. Então, meus amigos, eu queria deixar esse título, mais uma vez, para que vocês... Oi? Tem. Bom você ter me lembrado. Se você não tem acesso a essas obras, pegue seu computador, seu celular e bota assim, Kardecpédia. Existe hoje um aplicativo que tem todas as obras espíritas para você ler. Então, se você não lê, você é preguiçoso. Se você não estuda corretamente, então tente não opinar nos assuntos que você não conhece, para não constranger a você mesmo e as outras pessoas. É muito preciso que, além da Casa Espírita ser um agente promotor de saúde, ele também seja um agente promotor contra a intolerância religiosa. A gente não pode permitir em nenhum momento que isso aconteça. Que a gente burle a fé, burle a crença de ninguém. Da mesma forma que eu não posso impor às pessoas que venham no domingo e deixem sua missa, seu culto, para vir para cá. Para que você venha para cá, você tem que vir com vontade de vir, de aprender. Mas se você força alguém a vir para cá, você está sendo intolerante com a fé dela. Vocês concordam comigo? Então, deixo aqui essas reflexões para a noite de hoje. Espero que tenham sido o mais claro possível com vocês. Eu achei muito necessário a gente falar sobre isso, para que a gente tenha mais união, mais fraternidade, mais respeito, até com as pessoas que não comungam da nossa fé. E peço nesse momento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, que abençoe cada pessoa que está aqui nessa noite, traga paz, que traga equilíbrio, traga harmonia no seu lar, e que você estude Espiritismo corretamente. Leia corretamente. Antes de ler qualquer outra coisa, veja o que Allan Kardec fala sobre os assuntos, porque a base do Espiritismo é Kardec. Se você não conhece bem ele, você tende a falhar muito na sua caminhada no centro espírita e no Espiritismo. Muito obrigado.